que é depreciação? Vocês já viram antes, né? Já falei antes, né? É o custo necessário para substituir os bens de capital quando tornados inúteis pelo desgaste físico ou pelo tempo, né? Ou quando eles ficam obsoletos. Esse é um conceito antigo, que esse livro é bem interessante, do Hoffman, sobre administração rural, economia rural. Quando eles ficam ou desgastados pelo tempo ou obsoletos. Aí eu vou perguntar o seguinte para vocês. Vocês compraram lá uma máquina e disseram, não vou usar essa máquina por um ano. Vocês vão ter custo de manutenção? Não, não vão ter. Mas vão ter depreciação? Vão. Mesmo a máquina parada, ela vai depreciar. Aí a gente observa isso quando está chegando o final do ano, por exemplo, agora final do ano, perto de 2020, vai ter desconto dos carros zeros 2020, porque já chegou 2021. Só que o carro é zero, mas está sendo vendido com desconto. Principalmente quando muda o modelo, porque ele se tornou obsoleto. Ele ficou obsoleto, tem um modelo novo, então ele já perdeu o valor. Não que ele não seja tão bom, talvez, às vezes até é melhor, porque tem modelos, lançamentos, muda o modelo e o carro piora. Acontece com tratores também, isso, com máquinas. Muda o modelo e fica pior, né? E aí precisa fazer recall e fazer um monte de alterações e às vezes até tirar o carro do mercado. Foi o que aconteceu com algumas caminhonetas da Ford no passado, né? E da Chevrolet também. Ele tem que tirar do mercado porque a atualização do carro ficou pior do que o que era anterior, né? Mas se tornaram obsoletos porque os outros tinham mais tecnologia. Um dos principais métodos de depreciação é linear, que subtrai o valor inicial, o valor que se comprou o bem, menos o seu valor residual, também chamado de valor de sucata. Eu não gosto do termo de valor de sucata, porque nem sempre é sucata, né? Muitas empresas usam e vendem o bem ainda em ótimas condições, né? Dividido pela vida útil esperada desse bem. Então, aqui nós temos um exemplo de um trator com 15% de valor residual, 70 mil menos os 15%, corresponde a 10.500, dividido por 10 mil, isso corresponde a 5.950. Depreciação acelerada, considera-se que a depreciação nunca é uniforme, e isso é verdade. Você tira um carro da loja, ou uma máquina, comprou uma máquina, ela não vai perder a mesma quantidade de valor todos os anos. Um carro perde mais valor no início, uma moto, um trator, uma colheitadeira, qualquer máquina perde muito mais valor no início, e com o passar do tempo ela vai perdendo o valor de forma mais gradativa. Ao contrário, uma benfeitoria, ou seja, uma construção civil, ela perde pouco valor no início, mas com o desgaste sofrido ao longo do tempo, ela começa a perder muito valor já no final da sua vida útil. E normalmente, em benfeitorias rurais, né, em construções rurais, ao final da sua vida útil, se considera que ela tem um valor residual igual a zero, porque ninguém vai comprar uma sala de ordenha velha para levar para outro lugar. Então, se esgota todo o valor, mesmo que ela tenha um valor útil, de utilidade para aquela fazenda, para aquela empresa, ela não tem um valor de revenda. Não agrega valor de revenda para ninguém, a não ser para quem está usando naquele momento, né? Mas não tem como ser vendida, como ser comercializada, enquanto às vezes até uma sucata de um equipamento tem o seu valor em metal, né? Então, acelerada nos primeiros anos, né? 8, 7, esse somatório dos números aqui, por exemplo, uma vida útil de 8 anos, né? Vai se somando de forma decrescente, e aí nós temos o fator de depreciação. 8 dividido por 36, então 8, que é o primeiro ano, dividido por 36, vezes o valor inicial menos o valor residual, e acelerada nos últimos anos, que aí começa pelo valor menor até chegar ao valor mais alto. Eu vou abrir aqui uma tabelinha no Excel para vocês verem isso na prática, como funciona. Professor. Oi, fale. Eu tenho uma dúvida.
quando eu fazer uma aplicação com um pulverizador, o custo de depreciação, a depreciação do equipamento, ele entra no custo de aplicação da bateria lá do pulverizador quando vai fazer essa aplicação? O custo final? Sim, sim. E outra coisa, que eu fiz uma pergunta aqui, é o Alan. Esses custos que o senhor está falando aí, ele entra na DRE, no cálculo de DRE também? Todos esses custos, né? No final, ele tem que ser demonstrado, tem que ter toda essa demonstração na DRE, um cálculo de contabilidade. Sim, mas eu vou dar uma tabela base para vocês. Vai estar lá. Então, vamos lá. Digamos, então, um equipamento de 100 mil reais, tá? 100 mil, com um valor residual de 20%. Aqui, valor inicial, percentual residual, valor residual, N. Então, nós temos um valor residual de 20%. Eu vou aumentar. Deixa eu ver aqui. Aí nós fizemos assim, ó. 100% menos 20% vezes o valor inicial. Então, nós vamos ter o valor residual, 80 mil. Se o valor residual o número de anos, vamos colocar 10 anos, tá? Agora vamos calcular o coeficiente de depreciação, tá? É uma regrinha antiga, o coeficiente de depreciação é N mais 1 vezes N dividido por 2. Aí você vai ter o somatório de N regressivo, né? É 55. Se for 8, ó, vai dar 36. Vamos deixar 10 aqui. Agora vamos calcular aqui a depreciação acelerada no início. Depois aqui a gente coloca a depreciação acelerada no final. São 10 anos, então a gente vai começar pelo número mais alto. Sempre 10, ó, 9, até o valor mínimo, que é 1. Pronto. Então, agora a gente aqui vai calcular este valor, vou botar entre parênteses, este valor aqui, vamos fixar ele, FN, F4, perdão, F4, dividido pelo coeficiente de depreciação, vezes o valor residual, vamos fixar ele aqui também, F4, pronto. Então, esse aqui é o valor do primeiro ano, e agora a gente só arrasta e calcula que alguma coisa faltou fixar aqui. Foi, tem que ter fixado a outra. 4, esse aqui que tem que fixar. Pronto. Agora vai dar. Pronto. Então, aqui o somatório total, 80 mil. O primeiro ano foi o maior valor, e aí vai desacelerando. Agora, se fosse uma benfeitoria, uma estrutura física, de uma construção civil, aí seria ao contrário. Ó. Nós pegaríamos este primeiro valor, dividido por coeficiente de depreciação, vezes o valor residual. De novo, claro, faltou fixar aqui. F4. F4. Eu posso aumentar para vocês aqui. Agora no celular fica difícil de ver mesmo, né? Aqui. Pronto. Aí fica a fórmula aqui, este valor dividido pelo SN, ó, o ano, dividido pelo SN, vezes o valor residual. E se o valor residual for 0,
seria... Então, já modificou, né? Nós temos um total de depreciação de 100 mil. Bom, só repetindo aqui, não vou fazer o cálculo novamente. 100 mil, que é o valor que nós colocamos, o valor residual, então, o percentual residual, o valor residual, então, 100% menos o B3, vezes o inicial, B2, então, aqui a vida útil esperada, e o coeficiente de depreciação, que é a vida útil esperada mais 1, multiplicado pela vida útil esperada, dividido por 2. Como é que calcula a depreciação acelerada no início? O ano mais alto, dividido pelo coeficiente de depreciação, multiplicado pelo valor inicial, menos o valor residual. Então, aqui vamos voltar aos 20% de valor residual, e nós temos o cálculo de 14 mil, e aí vai regredindo. Para fixar é só apertar F4, Iago. Para fixar aqui, ficar entre cifrão aqui, ó, é só ficar... só clicar F4, é só para não ter que escrever tudo de novo, né? Aí ele fica fixo na hora de arrastar, porque se não fixar, olha o que acontece, ó. Vou botar aqui só B4, ó, que é aquele valor lá, ó, esse valor aqui. O que acontece? Ele vai copiar B5, ó, vai sair tudo errado, ó. Ele copiou B5, B6, B7, ó, B8, B9, e aí para ele copiar sempre B4, só apertar F4. Pronto, na hora de arrastar, ele fixa aquele elemento e traz todos juntos sempre. Então, é esse cálculo aqui, que é o coeficiente de depreciação, ó, N mais 1 vezes N dividido por 2, e vai resultar uma tabela como essa aqui, que eu mostrei para vocês ali.